Está no ar a edição 180 do podcast, videocast, Debates Esportivos, aqui na TV Sagres, na Rádio Sagres, através das nossas plataformas digitais, no nosso YouTube, Spotify, em vários tocadores aí de podcast. Você tem mais uma edição do nosso programa, que é voltado para a prática esportiva. Hoje com um convidado especial, daqui a pouquinho a gente vai apresentá-lo, com um tema super interessante. Vamos falar do jiu-jitsu, né? Esporte que abraça crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, né? É um esporte bastante inclusivo, né, e que vem crescendo aí ao longo dos últimos anos. Hoje eu estou aqui ao lado do Arthur Barcelos. Tudo bem com você, Arthur? Tudo bem, Charlie Pereira. Seja bem-vindo aqui. Você fica só atrás das câmeras, né? Às vezes aparece no ODS no Esporte. Exatamente, mas hoje aqui na bancada para recepcionar nosso convidado. E como eu gosto de ressaltar sempre quando eu participo do Debates, programa super tradicional no rádio e agora também na TV, através da Sagres TV. Sempre um prazer, uma honra muito grande participar do Debates Esportivos. Nosso convidado de hoje é o professor Valdir Ribeiro, paranaense, lá da cidade de Jacarezinho. Falei, onde você nasceu? Eu falei, Jacarezinho, terra da Grazi Massaferra, né? Ex-BBB, virou artista, né? Boa atriz aí, da Rede Globo de televisão. Jacarezinho fica perto ali, já da divisa com São Paulo. O professor Valdir Ribeiro tem 49 anos, é professor de jiu-jitsu, tem uma escola, tem uma academia onde recebe pessoas de todas as idades. Ele vai falar um pouquinho desse projeto, né? Ele é cadeirante, né? Foi acometido de uma paralisia, né, infantil, né? E o esporte, né, ajudou ele a trilhar um caminho de sucesso, né, na vida. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado, Charles, obrigado, Arthur, pelo convite. E a satisfação em poder falar um pouquinho sobre mim e da minha história, né, e o que eu faço hoje. Quando a gente estava preparando para fazer o programa, né, eu mantendo alguns contatos, né, com o professor Valdir, umas trocas de mensagem, falei para o professor, queria que só contasse um pouquinho sobre a história. E aí ele mandou 18 áudios, né? E eu gostei, porque eu gosto de ouvir, Sim. Não sei se é costume de trabalhar no rádio, na comunicação, eu gosto de ouvir a pessoa contar a história dela. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho da história até o momento que o senhor chegou no esporte. Tá. Bom, meu nome é Valdir Ribeiro, Valdir da Cunha Ribeiro, mas eu sou mais conhecido como Valdir Ribeiro aqui no estado. Eu sofri poliomielite aos 5 meses de idade. Nesse período todo, eu falo assim que eu sofri tudo que a molecada hoje sofre, sabe? Bullying, zoação. Então, eu aprendi a conviver com tudo isso, né? Desde pequeno. E isso foi até muito bacana que eu trago essa vivência para o meu dia a dia, sabe? Ajuda a lidar, principalmente com as crianças hoje. E eu morei no Paraná até meus 32 anos. Casei, tive filho, aí o casamento não deu certo. Resolvi cair no mundo para tentar a vida, né? E fui morar em São Paulo. Comecei trabalhando numa empresa de balança lá na época e depois fui para a cidade da minha esposa, a Paula, em Ribeirão Pires. E lá conheci o jiu-jitsu lá, né? Em 2012. E de lá para cá, só festa. E como é que desembarcou em Goiânia? Então, aqui no nosso estado? Ribeirão Pires é uma cidade muito muito fria. E para a pessoa com deficiência, no meu caso, em 2007 eu descobri que eu tenho síndrome pós-pólio. O que é uma síndrome pós-pólio? Toda pessoa que teve poliomielite, depois dos 40, mais ou menos, ela volta a se manifestar na gente. Ela não volta a fazer o estrago que fez lá, né? Já queimou todos os neurônios que tinha que queimar. E hoje ela volta com muitas dores nas articulações, atrofia muscular. Então, morando em Ribeirão Pires, eu andava muito de muleta e comecei a sentir muitas dores. Aí o médico falou, olha, não tem o que fazer. A síndrome pós-pólio, na verdade, é um envelhecimento, né? Só que acelerado. Aquilo que você, com 60 anos, ia começar a sentir, eu comecei a sentir com 40. Então, ficava mais difícil
Aí ele falou, só recomendo para você uma cidade quente. Opa, Goiânia. A minha esposa sempre teve vontade de voltar para Goiânia, mas só que me esqueceram de avisar que não precisava ser tão quente, né? Porque e de lá para cá eu tô brincando aí. Eu trabalhei 22 anos na área contábil, cheguei a fazer a faculdade, só não concluí, mas eu trabalhei 22 anos na área contábil. Aí, depois que eu conheci o jiu-jitsu, eu resolvi largar tudo e só ficar dando aula. Dando aula. E conseguiu, através do jiu-jitsu, uma forma de vida. De sustentar e tocar a vida. Me sustento através do jiu-jitsu. Porque ele, além de ter uma academia, ser um professor de jiu-jitsu e promover o jiu-jitsu, como ele mesmo chama na página e tudo mais, é um jiu-jitsu para todos. Jiu-jitsu inclusivo, né? A minha logomarca fala que é jiu-jitsu inclusivo, né? Isso. Mas aí, se você for levar o pé da letra, hoje eu não estou sendo tão inclusivo, não. Até porque para chegar na minha academia tem 20 lances de escada. Então, eu recebo os deficientes, mas alguns cadeirantes eu não consigo atender por causa dessa dificuldade para subir, né? Precisa de uma estrutura para levá-lo até... Um elevador, ou até 2 anos atrás, a minha academia era no solo. Então, sim, aí tava belezinha e tal. Aí recebia todo mundo. Eu chamei um amigo de Ribeirão, São José do Rio Preto, para fazer uma palestra lá na academia. A molecada adorou bate-bola com ele lá, né? Então, eu pude receber e dar assistência para ele ali, porque estava no chão. Hoje eu não posso fazer esse convite para ele, porque eu não tenho... até dá, só que daí teria que carregar, sabe? Tem cadeirante que não gosta de ser carregado, diz que fere a dignidade, e não deixa de ser também, né? Porque a gente quer ir e vir assim o mais fácil possível, sem ter que precisar de ajuda de alguém, né? É liberdade, né? Isso. Ele falou sobre entrada no esporte, ele entrou com tudo, né, Arthur? Isso. Ele entrou lutando, ganhando, como vencendo. Eu falava, né? Porque além de ser um professor, um sensei hoje, né, de jiu-jitsu, também é um para-atleta e com muitos títulos. Não, só tem 3 títulos mundiais, 2 sul-americanos, né, um pan-americano e 5 brasileiros, fora goiano e outras competições Centro-Oeste, importantes, Centro-Oeste, né? Quantas taças tem lá na academia ou em casa? Eu tenho lá na academia, eu fiz um painel com 150 medalhas. Dona Paula mandou você correr de casa com stand de prêmio, né? Falou, você arruma um stand em outro lugar para você colocar stand de taça. Foi porque ela falou assim, ó, arruma um jeito aí de fazer suas palestras sem ficar carregando as medalhas, porque eu já não estou aguentando mais. São pesadas, né? Então é ruim até de ficar levando, leva atrás. Antes da gente entrar de sola na pauta do jiu-jitsu, né, e o trabalho do professor Valdir Ribeiro, o Rodrigo Fumaça teve a experiência de fazer uma visita à Academia Jiu-Jitsu Valdir Ribeiro, né, para conhecer um pouquinho da dinâmica, dos treinamentos, das pessoas que participam ali da parte esportiva. Vamos conferir. Rodrigo Fumaça. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui na Escola de Jiu-Jitsu Valdir Ribeiro, cara, para ver um projeto maravilhoso que essa escola tem. Também, além do jiu-jitsu tradicional, temos o para-jiu-jitsu, que é muito importante ter essa inclusão. E hoje a gente veio conhecer essa rotina de treinamento dessa galera que está cada dia mais animada com essa prática esportiva. Mudou minha vida, mudou tudo. Eu não corria, não jogava bola. Na época de pequeno, e o jiu-jitsu hoje é minha vida. O jiu-jitsu na minha vida me proporcionou muitas coisas importantes para eu desenvolver minha força, minha flexibilidade e me ajudou, porque às vezes eu até tenho uns probleminhas que eu desmaio e tal, me ajudou a controlar muito. Foi a minha primeira academia que eu comecei o jiu-jitsu, onde eu descobri, e eu espero continuar aqui, né? É uma experiência muito boa, afinal eu já conheço o pessoal, meu professor, sou muito amiga de todos eles. Aí meu pai falou: vou te pôr e você vê se você gosta. Aí eu falei que eu fiz o primeiro dia,
E aí eu gostei, aí eu fiz. A importância dele na minha vida é porque dá pra me defender, mas também não é defender, tipo, começar a briga só pra mim usar jiu-jitsu. Quando uma pessoa, tipo, bate e a gente vai se defender, a gente se defende com jiu-jitsu. Ele é bem importante mesmo, assim, pra mim defender, que eu gosto mesmo. E eu também conversei com o pequeno Gael, que é uma figura rara que ama o jiu-jitsu e até aplicou um golpe nesse repórter que está falando com vocês. Eu aprendi armlock. Você aprendeu armlock? Sim, Como é que é? é assim. Então fica aí. Deita. Eu deitar? Você aprendeu de muito tempo armlock? Sim, não, eu aprendi aqui. Não aprendi muito tempo, não. E você gosta do jiu-jitsu? Gosto. Gosta muito? Muito, muito. Que figura o Gael, hein? Esse é Que uma figura. figura. Fala fácil, luta fácil, né? E chora quando fala que não vai dar pra ir no jiu-jitsu, ele chega a brigar com a mãe Ele dele. tem quantos anos? 3 aninhos. Quantas crianças nessa faixa de idade, 3, 4, 5 anos, você tem na academia, professor? 3 aninhos eu tenho o Gael e o José. Depois de 5 a 7 eu tenho 15 meninos. De 8 até 18 anos, eu acho que eu tenho 20 meninos, se não me engano. E segue. E vai. Todos os dias. Não, os pequenininhos eu trabalho com eles terça e quinta, porque eu acho que 3 vezes na semana, para quem tem 3, 4 aninhos, é muito puxado. Mesmo assim, eles ficam fazendo. Sentem falta. Tem ansiedade para ir para aula. Na hora. E os Kids 2, na verdade, daí são 3 dias na semana. Segunda, terça e quinta, 6h30 da tarde. Aí faz uma horinha com eles. Que legal, que legal. Confirma o endereço da academia. A academia fica na Rua 2, quadra 3, lote 3, Chácaras em Anguera. Ali na saída para Guapó. Dá um ponto de referência bom. Fica atrás da Eternite. Traz a internet. Atrás da Eternite. Região oeste, né, de Goiânia. Isso, é. Sim. Fica ali. Eu não lembro de outro, mas eu sou o primeiro cadeirante com academia. Assim, dono de academia, praticante de jiu-jitsu, assim. E você vai ali pro tatame com eles todos. Todos. Até que, depois que eu voltei do Mundial ano passado, teve o Campeonato Brasileiro. Aí, cara, eu me esqueci que eu tinha Campeonato Brasileiro. E caí, fui treinando, tava treinando com os meninos até pegar um aluno lá de 140 quilos. Aí eu fui tirar ele de baixo, aí deu aquele esticão no braço. Falei, nossa, faltando 3 dias pro Campeonato Brasileiro. E aí? Aí eu fui machucado, mas aí não teve jeito, fiquei com vice-campeonato. Faltou força na hora, esticou tudo, né? Professor, eu queria falar, daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho sobre o professor Valdir dentro do esporte, como é que começou essa trajetória de conquista, mas eu queria entender qual o perfil dos alunos que procuram a academia do senhor. Eu uso as crianças, principalmente, porque ali, eu estava ali fora, ali, estava até ouvindo falar do cyberbullying, né? As crianças aprendem a lidar com bullying, né? Principalmente. Como Autoconfiança. Assim? Como assim, na prática? O que o cyberbullying tem a ver com a prática do jiu-jitsu? Eu falei o cyberbullying, mas é o bullying em geral, né? Certo. Sim. Principalmente na escola, né? As crianças... um é gordinho, já tem aquela zoação Aqueles na escola, rótulos né? que, infelizmente, Aí acontecem. O feinho, o bonitinho. Então, a gente fala assim, termo pejorativo, mas é para dar o exemplo, né? Acontece muito. Então, o bullying nesse sentido. Daí, a criança começa a ter autoconfiança. Aí, começa tendo autoconfiança, já começa a lidar com o bullying mais sim, diretamente. Já começa a sair, esquivar, nesse sentido. Mas são mais crianças o perfil que tem me procurado.
A arte marcial, né? Acho que você pode falar isso muito mais, mas eu falo por experiência própria mesmo, porque eu, quando criança, eu fiz judô e, assim, transformou totalmente minha personalidade. Me trouxe mais disciplina e de realmente você lidar com diferentes pessoas, você aprende a ter essa habilidade. Correto. Não é só a questão da prática esportiva ali, de você ficar centrado no objetivo, em golpes, enfim, na prática mesmo, mas também vai além, vai na questão social da pessoa. É mais... se você trazer para um âmbito geral, você vai ver que aquilo lá é para a vida, né? Sim. A trabalhar isso para a vida toda, né? A gente aprende como criança a lidar com toda essa situação, porque quando ficar adulto, não vai passar aperto, né? E os pais vêm muito através das crianças. O pai leva as crianças, começa a ver a luta e tal, fala, isso acho que eu vou fazer. Vou cair para dentro também. E vai. Eu tenho lá uma família completa já, 5, pai e filhos. Aí teve uma outra família que tá o pai, filho E aconteceu assim, e a mãe. vai primeiro o filho para... O pai busca uma prática esportiva para o filho, coloca ele, vai acompanhando as aulas, logo quer estar também Isso. participando. Aí a senhora que você vê, tá a família toda. Pô, que legal. Que legal. Muitas mulheres. Eu vi ali muitas meninas, né, dentro Já do grupo. teve mais. Eu cheguei a ter 20 meninas. Aí as meninas vão ficando naquela fase de adolescência lá, aí quer sair, quer namorar, e o jiu-jitsu vai ficando de lado. Vai perdendo a concentração. Mas eu consegui plantar a sementinha, né? Então, quer dizer que hoje não, mas amanhã pode ser. E são jovens, professor, que também são motivados ali dentro do trabalho com o senhor a participarem de competições, né, a estarem envolvidos também em competições. O senhor prepara também atletas para essa questão da competitividade em campeonatos? Eu gosto de usar isso como uma forma de aprendizado também, sabe? Você jogar o menino, coloca o menino para competir, então lá ele tem que ficar atento, né? Porque chama para pesar, chama para lutar, chama para o pódio. Então, você tem que estar ligado o tempo todo. Então, eu gosto de fazer com que eles aprendam a ficar ligado o tempo todo. E a competição em si, ganhar e perder, também faz parte do aprendizado. Hoje ganha, amanhã perde. Mas nem sempre quem perde deixa de ganhar. Eu costumo dizer assim, eu aprendo mais na derrota do que com a vitória. Porque com a derrota, eu tenho a chance de corrigir onde eu errei. E a vitória é o mais perigoso, porque seu ego está inflado. E você trabalhar o ego, eu costumo dizer para os meninos lá que o nosso pior inimigo é o ego. Se eu não souber lidar com o ego, ele me derruba da mesma forma do que ele levou lá em cima. O senhor tinha quantos anos quando começou a praticar o esporte? O esporte jiu-jitsu, 36. E como é que era o cenário lá e o que mudou para agora, dentro do paradesporto? Bom, quando eu procurei a academia, eu estava fazendo natação. Porque eu machuquei jogando basquete de cadeira de rodas. Eu entrei de cabeça em tudo. Só que esqueci que tinha que fazer uma preparação, né? Uma musculação, essas coisas todas. E quando eu descobri o jiu-jitsu, eu até encontrei um mestre legal, bacana. Eu carrego ele como o meu primeiro mestre, que é o Wagner Curió. Falou, Valdir, o jiu-jitsu é para todo mundo. Legal, o jiu-jitsu é para todo mundo, então posso fazer. Ele falou, pode. Você acaba adaptando ele para você. Eu tive que adaptar a maioria dos golpes para a minha condição. Ele passava a posição para os andantes. E conforme ele passava, eu ia adaptando para mim. O que mudou de lá para cá? É essa vontade de querer ajudar o aluno, sabe? Não deixar ele adaptar tudo sozinho. Você, como eu vivi isso, eu tenho a condição de mostrar para ele, não, vai por aqui que você consegue. É assim que adapta aqui. Eu não tenho força de braço lá, mas eu uso a perna aqui. Então, o que me faltou na minha formação, acho que foi uma atenção com mais carinho, assim, sabe? Voltado, olha, Valdir, vamos tentar isso aqui, funciona melhor. Você não tem a perna? Então, a gente pode usar um estrangulamento mais diferenciado aqui. Eu acho que isso que... Você tem os movimentos dos braços? Normais. E a
A polio afetou meus membros inferiores, né? Mas mesmo assim, ainda eu tenho um pouquinho de movimento na minha perna direita. E eu acabei adaptando alguns golpes através desse movimento. Não são golpes efetivos, não é que não é efetivo. Não são golpes para parar um lutador, mas golpes que me dá 10, 15 segundos para tentar uma finalização. Então, eu acabei adaptando nesse sentido. Você trouxe a sua própria experiência desenvolvendo, né, no jiu-jitsu para outras pessoas também que talvez hoje não tivessem, né, a ajuda que você já tem uma experiência própria para trazer esse ensinamento. Que nem vocês viram na reportagem o Daniel, por exemplo. Sim. O Daniel, ele tem muita dificuldade, além da motora, mas para fazer a pegada. Ele tem uma mão, os dedos dele... Movimentar a mão, os dedos. São muito compridos, certo. Então a gente ensina ele a trabalhar a pegada. Quanto mais forte ele trabalhar a pegada, mais forte ele vai tentar fazer as entradas de estrangulamento, por exemplo. E quando você começou no jiu-jitsu, com pessoas sem deficiência. E você competiu, inclusive, com pessoas sem deficiência. Como é que foi essa prática e como é que você conseguiu, ao longo do tempo, também trazer... Essa é boa. Ensinamento para você no para-jiu-jitsu já, e você também se consolidando no para-jiu-jitsu. Quando eu comecei a competir em 2013, não tinha uma categoria para pessoa com deficiência. Sim. Então, é um esporte recente. Acho que vai completar 10 anos, né? Quando mudou isso? 2014. Hoje já existe uma federação? Hoje, tem 3 federações só para pessoa com deficiência. Mas como é que era lutar com uma pessoa que não tenha deficiência? Que tipo de segredo você tinha que desenvolver? Que tipo de técnica, estratégia para estar à altura do competidor, para vencer o competidor? Acredito que você tenha ganhado, tenha perdido. Como é que foi essa estratégia? A minha estratégia eu não bolava estratégia, não. Eu ia mesmo e não tinha medo, não. Qual que era o meu objetivo, na verdade, o Charles? É mostrar que a pessoa com deficiência pode estar onde quiser. Isso era o meu objetivo. Independente de medalha, independente de colocação. Eu queria entrar no tatame e mostrar que a pessoa com deficiência pode fazer aquilo. Esse é o meu objetivo principal. E a medalha são consequência do trabalho, né? Então, as lutas minhas, a maioria começam no chão. A maioria não, todas começam no chão, porque eu não consigo ficar em pé. E o oponente, ele começa no chão ou em pé. Aí fica a critério dele. É opcional. É opcional. Aquele que é muito competitivo não quer nem saber, quer começar em pé mesmo. Eu sempre começo minhas lutas em desvantagem. Porque sentado, eu dou as minhas costas para o oponente. Ele gira, pega as minhas costas e ganha 4 pontos logo de cara. O que eu tenho? Partir para cima e derrubar ele. Mas se eu for muito afoito... Você começava perdendo de 4-0. Já, praticamente. Se eu for muito afoito, eu tomava um estrangulamento, porque eu ia pegar a perna dele. Muitas vezes a estratégia era deixar ele vir para cima. Eu preferia perder 3 pontos de passagem de guarda e depois tentar sair dali com estrangulamento e ir cansando ele. A minha estratégia, na verdade, era cansar o oponente. Ele fazia os 5 minutos dele de rola, eu ia aguentando. Uma prova de resistência. A hora que ele cansava, eu pegava ele. Então, o senhor disputou campeonatos assim? Eu fiquei em terceiro lugar no campeonato mundial com pessoas sem deficiência, fazendo isso. Poxa. Terceiro lugar no sul-americano, fazendo isso. Terceiro lugar no brasileiro, também fazendo isso. Então... Na sequência, o senhor vai falar sobre o momento em que o jiu-jitsu começa a separar as pessoas, né, com deficiências para as pessoas que não tinham e, consequentemente, essas várias conquistas que vieram aí. Só títulos mundiais. O professor Valdir Ribeiro tem 3 títulos mundiais. Ele vai contar um pouquinho, né, dessas experiências, porque o esporte também proporciona isso, né? O professor Valdir, certamente, na carreira dele contábil, né, não teria viajado tanto, conhecido tantos lugares, né, se ele seguisse nessa profissão, né? Mas o esporte proporcionou, sem dúvida nenhuma, várias experiências em vários locais aqui do Brasil e do mundo. Na sequência, a gente volta com mais debates esportivos aqui na TV Sagres.
de volta aqui na TV Sagres, na Rádio Sagres, através do nosso YouTube, né, para destacar o podcast Debates Esportivos, o videocast que fala sobre esportes aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Esporte de uma maneira diferente. Hoje a pauta é o jiu-jitsu, né, que é um esporte que cresce e que está no mundo inteiro, né, e que tem também um espaço para quem tem a deficiência e quer estar inserido no esporte. Está aqui uma lenda viva, né, podemos dizer assim, desse tipo de situação, que é o professor Valdir Ribeiro, né, que é um exemplo, né, dentro do esporte. O esporte abriu uma nova trajetória para a vida dele e ele ajuda, através do esporte, outras pessoas também, seja com deficiência ou não, né, a estarem inseridos dentro dessa prática esportiva. Né? A gente queria falar um pouquinho sobre, né, as conquistas do professor Valdir. Ele revelou no bloco anterior que já participou de várias competições, Mundial, Sul-Americano, Campeonato Brasileiro, com pessoas sem deficiência. Né? Não existia, assim, uma divisão, como você vê aí nos Jogos Paralímpicos, né, que vai acontecer agora em Paris e que sempre acontece de 4 em 4 anos, nos Jogos Pan-Americanos, que existe a divisão ali, existe uma competição paralímpica e existe uma competição olímpica. Antes era todo mundo contra todo mundo e o bicho pegava, né? Mas aí... Dentro de cada esporte tem várias categorias também, né? Classificação funcional, que nós chamamos. E né? hoje também, com a regulamentação, né, do Para-Jiu-Jitsu também existe isso. Hoje são 21 classificações funcionais dentro do Para-Jiu-Jitsu. Do Para-Jiu-Jitsu, né? E como é que foi disputar pela primeira vez uma competição, digamos, num cenário com as pessoas com deficiência, né, onde, claro, era uma situação mais igual, menos desigual do que o senhor enfrentava antes? Sim. Quando eu comecei a competir, em 2013, eram poucas pessoas que estavam entrando nos campeonatos, né? E, inclusive, tem o Rafael, que sempre bateu de frente comigo, e ele sempre lutava lá em São Paulo, e a gente começou a participar ativamente, assim, mais dos campeonatos. Então, houve a necessidade, então, da gente começar a pensar em criar uma categoria mais voltada para pessoas com deficiência. Foi em 2014 onde surgiu o Para-Jiu-Jitsu. O que é o Para-Jiu-Jitsu? Nós criamos uma categoria onde só pessoas com deficiência competissem ali. Legal, mas como? Todo mundo contra todo mundo? Aí a gente foi destrinchando, né? Amputado com amputado, amputado de perna com amputado de perna, lesado medular, poliomielite, sequelado. A princípio foram essas categorias que a gente começou a trabalhar. E o negócio deu tão certo que nós fizemos o primeiro campeonato. Em 2014 teve o primeiro campeonato e o campeonato mundial. Ambos realizados em Santo André, em São Paulo, né? Eu tive a felicidade de lutar e fui campeão também logo de cara, assim, do brasileiro e do mundial. Aí continuamos a disputar os eventos, porque eram só 2 eventos que faziam, o brasileiro e o mundial. Então tinha uma lacuna muito grande. E a gente que estava começando a... Vocês precisavam de um calendário mais... mais competitivo recheado ali, isso. E a gente continuava fazendo as competições fora. E depois foi surgindo uma federação, surgindo outra, e o calendário foi ficando mais completo. E as federações que antes só faziam campeonato sem a pessoa deficiente, começou a incluir a gente também, que era o que a gente buscava. Antes da criação das federações, a gente buscava a inclusão nesse sentido. Quem entendeu esse trabalho nosso, primeiramente, foi o Kleiber Maia, lá do Rio de Janeiro, através da JJ-SAF, que eu fui um dos percussores no Rio também. Ele entendeu rapidamente o que precisava ser feito ali. Então, começou a fazer... Existe, na verdade, o esporte de alto rendimento, aquele esporte que você precisa fazer com que a criança seja incluído, e tem aquele que a pessoa faz e não tem condição de lutar, e se a gente faz uma luta de apresentação. Chamamos
os faixa pretas mais renomados de cada região. E ali a gente faz a luta de apresentação para aquelas que não tenham condição de lutar mesmo, assim, competitivo, né? E depois teve a categoria de surdos, que era diferente também. Inclusive, teve até um mundial em 2017, só de surdos, lá na Califórnia. Esse eu não fui, não. Não por não ser surdo, mas porque lá também teve a categoria deficiente, eu não consegui o patrocínio necessário, também não fui. E de lá para cá a gente vem brincando nesse sentido, assim, espalhando, né? E qual que é o cenário hoje de competitivo no Brasil, em Goiás, na região Centro-Oeste? Hoje aqui no estado aqui nós temos 5 federações. Eu consegui abrir portas em todas para fazer o Para-Jiu-Jitsu. Quando não tem competidor, a gente faz lutas de apresentação. E quando, que nem o último evento no Campeonato Brasileiro, conseguimos montar uma turma só de autistas, sabe? E coloquei eles para lutar entre si. Foi muito bom, muito bacana, assim. Num evento anterior, eu consegui colocar o Danielzinho para lutar com o Gil, que hoje, infelizmente, não está entre nós, né? Mas foi a primeira luta de PC que eu consegui fazer aqui no estado. Isso foi muito bacana também. O autismo, nenhum autista é igual ao outro. Não. Né? Eles são diferentes, cada um com suas particularidades. Tem um autista que gosta do contato. Isso. Ele é sensorial, ele precisa estar pegando, apalpando, né? E tem aquele que é completamente avesso, né? Ao toque, né? Que não gosta de chegar perto, não gosta do contato. Como é que é administrar essas diferenças e colocá-los todos num tatame só? Quando a mãe chega levando o menino lá, ela fala, olha, ele não gosta de fazer isso, não gosta de fazer aquilo. Mas quando você joga no tatame, não é nada aquilo que a mãe fala. Eu falei, você falou que ele não gostava de correr, ele corre. Você falou que ele não aceitava comando, ele obedece. Aí eu gosto muito de tirar fotos. Não sei se vocês viram lá no meu Instagram. Sim. Eu uso aquilo lá como... Eu falo para os meninos que é a lista de chamada. É a prova. Eu tô ficando já... Prova que estão lá. Já tô ficando mais velhinho. Uhum. E na hora de lembrar quem foi e quem não foi, eu uso as fotos de referência, né? E a mãe falou, não, ele não gosta de tirar foto, não. Sério? Não. Falei, acabou a aula, vamos tirar a nossa fotinha? Daqui a pouco ele estava pendurado no meu pescoço. Tá lá rindo. Ué. O esporte tem uma coisa assim, difícil até da gente explicar. Ele tem esse poder de transformar, né, as pessoas. E eu não preciso fazer muita coisa, Charles. Não preciso fazer muita coisa. Acaba sendo uma terapia também, né? O autismo, né? A criança, o jovem, a pessoa autista, é importante que ela esteja sendo acompanhada de profissionais para as várias terapias, né? E o esporte, sem dúvida nenhuma, natação, jiu-jitsu aí é um exemplo também, o futebol, o basquete, estar em prática esportiva, envolvimento, traz a convivência social, a interação com outras pessoas, né? E traz a quebra, às vezes, desse tabu. Meu filho não gosta de encostar em ninguém. Meu filho toda hora gosta de estar abraçando alguém, né? Então, sem dúvida nenhuma, esses rótulos com o esporte, eles acabam ficando para trás. Isso é bom, né? A Paula costuma dizer que eu devo ter alguma coisa que eu atraio as crianças. Porque as crianças gostam demais. Eu não faço muita coisa. E lá é professor Valdir ou tio Valdir? Sensei. Sensei? Desde cedo eles já falam. Você falou de um campeonato mundial em Santo André, foi o primeiro? Foi o primeiro. E quais você tem 3 conquistas, as outras foram aonde? A maioria dos títulos internacionais que eu tenho aí foram conquistados aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Porque o Brasil tem essa ligação forte com o Para-Jiu-Jitsu. Tem. Ele que ajudou a desenvolver, como você mesmo falou. Hoje nós temos um braço em Abu Dhabi, que é comandado pela Federação Brasileira de Esporte Jiu-Jitsu. Esporte Jiu-Jitsu não. Jiu-Jitsu Paradesportivo. Eles estão ligados diretamente com os sheiks. Então, lá nós temos um mundial. A federação que eu trabalho hoje, a Esporte Jiu-Jitsu, ela está ligada à Esporte Jiu-Jitsu Federation, que é dos Estados Unidos. Então, o nosso mundial acontecia sempre na Califórnia. Hoje, o ano passado, o João começou a andar, que o João que é o presidente internacional. Falou, nós estamos completando 10 anos de federação,
Então, nós vamos começar a Está andar. desenvolvendo para outros países e Isso. tem já uma estrutura, né, para conseguir ir em outros lugares Sim. do que normalmente fazia antes. O ano retrasado foi nos Estados Unidos, a partir dos 10 anos foi aqui no Brasil. Eu ganhei, fui campeão, o último campeão aqui. O terceiro mundial meu foi no Rio de Janeiro. E agora, esse ano vai ser no Japão. Então ele começou a andar, que faz mais sentido num campeonato mundial você andar pelo mundo. Não estabelecer uma base e falar, agora é o mundial, né? A gente espera poder ver uma competição assim aqui em Goiás, um mundial. Nós estamos trabalhando, eu faço parte da Esporte Jiu-Jitsu aqui no estado, então a nossa federação está crescendo demais. Sim. Nós fizemos no ano passado o primeiro campeonato realizado aqui no Centro-Oeste, e uma do nosso trabalho é trazer uma etapa do mundial para cá também, para ser realizada aqui. E qual é essa ligação com o Dubai? Por quê? Estou perguntando isso porque a gente vê muitos eventos esportivos indo ali para o mundo árabe. O futebol talvez Sim. seja, né, o grande exemplo mundial, né, com a Arábia investindo. Tivemos Copa do Mundo no Catar, outros países ali também fazem grandes investimentos, né? Mas essa ligação do jiu-jitsu com o mundo árabe, né, com Dubai, por exemplo? Ele ficou muito tempo enraizado nos Estados Unidos, né? Que a família Gracie migrou para lá um bom tempo, então tanto que o Mundial de Los Angeles é coordenado pela IBJJF, que é através do Carlinho Gracie, da CBJJ. Então ficou muito tempo lá. Com a chegada o Sheiks, eles começaram a praticar jiu-jitsu. Então começou a levar faixa preta para dar aula lá. Hoje o jiu-jitsu é matéria de escola. É que nem matemática e português, é uma matéria mesmo. Disciplina. Isso, uma disciplina. Então, com isso, a família árabe começou a investir. E existe um investimento dos Emirados Árabes, mas também do Catar muito forte no paradesporto. Não é uma Não só no novidade. Catar, né? Dubai, Abu Dhabi, os Emirados todinhos Isso. ali, né? Então, estão muito fortes, não só no para-jiu-jitsu, mas no jiu-jitsu em geral. Né? Qual a importância da família Gracie para o esporte? A gente fala muito da família Gracie. Eles abriram As portas, o cenário, assim, né? Mas Uma a gente questão não mais pode esquecer. midiática. É. Né? Mas a gente não pode esquecer da Popularizou. família Fada. A família Fada surgiu na mesma época que os Gracie. Só que como os Fadas foram para a região mais pobre do Rio de Janeiro, e os Gracie ficaram na elite, ficou na elite ali. E é onde a Copacabana acontecia tudo no Rio de Janeiro, né? E na Baixada Fluminense reinavam os Fadas. Então os dois são os percussores, só que o Gracie teve mais visibilidade, né? Ele soube aproveitar essa questão midiática, né? Ainda estávamos muito longe ainda da rede social, dos vídeos rápidos, assim, que são compartilhados através... Eu me lembro que eu ia na locadora e aí tinha aquele primeiro Vale Tudo, né? Vale que era... Tudo, hein, que eles lutavam todos misturados, assim. Era o jiu-jitsu com boxe, né? O savage com o sumô, né? Não existia, assim, uma divisão, né? Eu me lembro que alguém dos Gracie ganhou essa primeira competição, alguém da academia dele, alguma coisa assim, né? O próprio Hélio, né? Que ficava desafiando os lutadores no mundo para falar que o jiu-jitsu era melhor que todos, né? Então, o próprio Hélio começou o MMA, E né? existe essa rivalidade? O jiu-jitsu com o karatê, com o taekwondo, com o boxe, com outros Tem, esportes de luta? Sempre Fala assim, teve. rivalidade no sentido de Que não é de um melhor brigar que com o outro. Você, Um melhor que o meu outro, esporte né? é melhor, eu tenho mais espaço, eu quero mais espaço. Tem mais. Tanto que, se você perguntar qual que é o melhor, eu vou falar que é o jiu-jitsu. Para mim é o jiu-jitsu. Se eu tivesse aqui com um boxeador, Ele ia falar que é o boxe. Então, lá na minha academia, eu tenho o taekwondo, muay thai. Então, começa a abrir leque para todo mundo. Mas falar que... Se você perguntar, eu vou falar que o jiu-jitsu é melhor que todos. e quantos professores você tem na academia? Hoje eu tenho... Eu findei o ano com eu e mais 3. Só que agora, esse ano, eu dei uma parada no muay thai. Teve pouca procura, então esse ano não começou o muay thai, não. O jiu-jitsu é o mais procurado. É o mais procurado. Para criança, para o jovem, para o adolescente, para a pessoa que quer fazer o jiu-jitsu lá na escola
Valdir Ribeiro, como ele procede, né? Tem aí o Instagram, tem um telefone, como fica fácil para ter informações? Eu tenho o meu Instagram pessoal, né, que segue aí o Valdir Ribeiro, e tem o da escola, que é Escola JJ Valdir Ribeiro. É escola, underline... JJ, underline, Valdir Ribeiro, Valdir, underline, Ribeiro. Aí, Arthur, boa para você, ué. Realmente. Você saindo do judô, né, e indo pro jiu-jitsu. Eu tenho muitos anos já afastado do judô. É um esporte que meu pai e minha mãe incentivaram bastante, né, para entrar, mas é aquela questão da criança. Eu perdi uma luta que era regional lá no Pará, e aí nisso eu fiquei frustrado, não vou mais lutar. E nunca mais toquei no kimono. É aí que tá o problema. Se você perde a primeira luta e o seu professor não tá ali para te receber, falando, não deu agora, vamos voltar, vamos corrigir, a criança não volta mais. Esse é o perfil de entender que vai ter momento que você vai ganhar. E é muito legal ganhar, né? Mas vai ter momento que você vai perder. Você precisa ter o equilíbrio, compreender que foi uma luta, amanhã tem outra, daqui a um mês tem outro campeonato, você tem a possibilidade de se recuperar, né? Agora, em 2024, pergunto para o Valdir Ribeiro, atleta, né? Você tem o que no calendário? Então... Você vai para o Japão? Eu queria Ou pelo menos está atrás de patrocínio para isso. Isso, eu queria muito encerrar a minha carreira lá. Esse ano eu faço 50, eu sempre tive como objetivo completar 100 campeonatos ou 50 anos. O que viesse primeiro eu ia encerrar. Eu tenho 80 campeonatos, então ainda para chegar no 100 vai demorar um pouco mais. Mas a saúde já não está me permitindo continuar. Então eu encerro esse ano a minha carreira realmente. Mas eu estou mais focado, sinceramente, Charlie, nos meus meninos hoje. Já estou partindo para encerrar mesmo e não sei se eu quero competir mais esse ano. Eu queria muito encerrar lá no Japão, mas é muito investimento, aí você começa a pedir patrocínio, o cara fala, não, eu vou te ajudar, chega na hora, não ajuda. Mas eu estou falando que a princípio eu não vou, mas se pintar alguém falar, vamos embora, eu vou te ajudar aí, eu encerro lá no Japão. Professor Valdir, o senhor fica à vontade para dizer, porque assim, é uma bandeira que eu sempre cobrei muito, e olha que eu, ao longo da minha trajetória dentro da imprensa, eu trabalhei de forma bem direta com o futebol. Eu sempre fui contra os investimentos exagerados no futebol, em clubes de futebol, em competições, em detrimento de outros esportes que não têm aí o poder de penetração de massa que tem o futebol. Então, para conseguir um patrocinador para um campeonato de basquete, é muito mais difícil do que para um campeonato de futebol. Imagino que para um atleta de jiu-jitsu, mais difícil ainda, um atleta do atletismo, um atleta da natação. Então, eu achei que sempre fosse uma política que as prefeituras, os governos, né, pudessem abraçar de forma maior, né? Porque o futebol normalmente ele tem iniciativa privada e aí são salários altos, o custo é alto, os patrocínios são mais altos. Hoje, né, qual que é a realidade de apoio que o jiu-jitsu, de forma geral, seja para o atleta deficiente, seja para o atleta não deficiente, tem no estado de Goiás? Essa é uma questão brava, hein? Porque deixei para o final. Não, é assim. O patrocínio aqui no estado, para nós, o nosso problema, o nosso esporte é muito caro. O jiu-jitsu é caro. Então, eu tenho patrocínio de kimono. Para quem luta, é o mais caro. A gente tem kimono de R$1.000, né? Então, o nosso esporte não é barato. A outra questão é que o nosso esporte não é olímpico. Já pega daí. Ele não sendo olímpico, então o patrocínio é muito pequeno para você manter. Hoje, aqui no estado, a Bolsa Atleta maior não chega a R$1.000, né? E não tem, com relação a título internacional, também não vai pesar muito, que a Bolsa é muito pequena, né? Para você só viver disso. Então, o atleta, eu deixo de viver do esporte para poder trabalhar. Senão, eu não consigo colocar sustento dentro de casa, né? E
fica muito complicado. Aqui no estado nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos 5, 6 federações e só uma está registrada no estado e essa uma não dá abertura para as outras colocar os atletas ranqueados para poder ser beneficiado de bolsa, sabe? Então é muito complicado entrar no estado para ganhar a bolsa do estado mesmo. Aí ele te abre lá o pro atleta. Eu já tenho 50 anos, já não faço parte mais para conseguir a bolsa atleta. A bolsa atleta é para quem tem 35 anos. Que nem você falou que entrevistou a Adri aqui do vôlei, para esse esporte que realmente é olímpico tem mais dinheiro. Tem a Confederação Brasileira que abraça, que sai distribuindo dinheiro realmente para os atletas que vivem em alto rendimento, né? Mas aqui no estado está muito complicado. O Comitê Paralímpico, né, brasileiro, que é muito forte, faz um trabalho muito legal para o paradesporto, né, mas aqui se no limita Brasil. aos esportes que estão no Olímpicos, quadro, olímpicos, né? Os esportes de lutas, quais estão dentro do programa paralímpico? Judô, karatê, taekwondo, boxe, não sei se tem a pessoa... Professor, eu vou usar o trocadilho, mas é uma luta, né? É uma luta, mas eu não sei se ele está voltado para o paradesporto. Não, fala assim, é uma luta literalmente para conseguir as para coisas. conseguirem patrocinadores, para conseguir recursos, para se manterem aí. Isso, é. Mas quero agradecer a presença do senhor. Parabéns pela iniciativa, pelo empenho, né? A gente sabe o quanto é difícil manter uma escola, manter uma academia, manter um projeto assim que atinge pessoas de todas as idades. Foi tão legal ver ali o Gael, jovem de 3 anos, né? Menininho de 3 anos, né? Que gosta do judô, que fica torcendo para chegar terça e quinta para estar ali no tatame, né? Lutando, correndo, praticando esporte. Outros jovens, né? Também com deficiência que também estão utilizando o esporte. A gente viu como é que chama aquele garotinho que tem a limitação nos braços. O Daniel. O Daniel. Poxa, o Daniel falou, né? A gente ouviu dele, falou assim, poxa... O Daniel nem falava direito. Eu estava vendo ali, assim, ele fez esse testemunho, né, Arthur? Ele falou assim, poxa, o jiu-jitsu me ajudou a correr, eu não corria. Ele falou assim, eu não corria, hoje eu corro, né? Porque quando você vai se preparar para o jiu-jitsu, você corre ali em volta do tatame para aquecer, né? Então, é muito legal, assim, o projeto do senhor, né? Que continue. Charlie, Valdir Ribeiro, primeiro cadeirante, faixa preta. A gente acabou não tocando nesse assunto, ele é um faixa preta. Quantas faixas tem no jiu-jitsu? É faixa branca? Adulto ou criança? Criança tem mais. A criança começa com branca, cinza, amarela, laranja e verde. Só que dentro dessas 5 faixas, eu tenho mais 3, que eu seguro a criança dentro de cada faixa por 3 anos. Para poder ir preparando ela. Certo. Depois, na fase adulta, tem azul, roxa, marrom e preta. Então, são 9, 10. Mais ou menos. Parabéns pela história, pelo exemplo de superação, né? Obrigado. E a gente torce para que o senhor continue avançando aí dentro do jiu-jitsu. Está aposentando no sentido de atleta, né? Mas tem uma longa trajetória aí preparando jovens aí para o esporte. A gente fala aposentando, mas a gente acaba criando atletas. Então, você nunca aposenta, né? Você sempre vai estar na beira do tatame ali. Daqui a pouco também tem aquelas competições master. Exatamente. Viu? Já está tendo, já. Só largar mesmo é difícil, né? Mas, assim, a gente entende que está na hora, que essa hora está chegando, então você vai já se preparando, né? E vai... É que nem eu falei, a gente nunca para definitivo, porque agora eu também faço parte da diretoria da federação. Então, eu estou voltado no jiu-jitsu, sempre vou estar na área ali, né? Ou como diretor, que eu sou responsável pela parte de colocar os deficientes para lutar, e com meus alunos ali gritando ali, sempre vou estar ali em volta dele. O jiu-jitsu chegou na vida do senhor, chegou e ficou, e vai ficar aí, né? Não tem jeito. De forma definitiva. Meu sonho agora é ainda poder ensinar o netinho que está chegando a lutar jiu-jitsu. Obrigado. Eu que agradeço. Arthur, valeu, hein? Valeu, Charlie. Sempre um prazer participar, ainda mais com uma pessoa tão espetacular, assim, a história e um exemplo que também a gente tem muito positivo aqui dentro de Goiânia, de trazer o esporte para tantas pessoas.
Obrigado ao Arthur Barcelos, ao professor Valdir Ribeiro. Esse foi o podcast Debates Esportivos, trazendo mais um grande exemplo do mundo esportivo, como o esporte motiva, como o esporte é transformador e como ele pode, evidentemente, fazer diferente na sua vida. Um grande abraço aí e continue ligado aqui na programação do Sistema Sagres de Comunicação.